Negociação com o Santos pelo zagueiro Jair está caminhando e com ela a possível despedida de um dos maiores nomes dessa geração gloriosa, eu diria até o maior em relação à idolatria da torcida, né? O Tiquinho Soares. A história de Tiquinho Soares com o Botafogo pode estar chegando ao fim. Em negociação para vestir a camisa do Santos nesta temporada, um dos principais nomes dessa geração do Alvinegro pode sair do clube após 2 anos intensos. A negociação envolve a vinda do zagueiro Jair para o Botafogo e pode ter um desfecho nos próximos dias. Aos 33 anos, Tiquinho foi um dos principais nomes do clube carioca em 2023, mas perdeu a posição de titular para Igor Jesus no ano passado. A possível troca, que ainda envolve uma quantia milionária, está sendo negociada desde dezembro e pode ser um dos movimentos mais importantes dessa janela de transferências. E ao que se parece, Tiquinho Soares pode ser mais um a deixar o clube em 2025. Bom, o Tiquinho ainda tinha contrato com o Botafogo, a gente sabe do interesse, né, do pessoal do Botafogo nesse zagueiro, o Jair, que é um cara novo, 19 anos, tem poder de revenda, é uma outra característica do Tiquinho, que já tem mais idade, mas o Tiquinho hoje ainda pode ser útil, acredito, né, onde ele for, só que era reserva no Botafogo. Agora me chama a atenção, eu acompanhei aí os jogos finais do Botafogo e a comemoração da torcida. O predileto dos torcedores é o Tiquinho. A galera grita o nome dele, é o mais festejado. Não tá saindo meio... Não sei, não tá desvalorizado o Tiquinho para ser moeda de troca, não, Vene? Flavinho, olha só, acho que o torcedor ele precisa entender que a gente está falando de um negócio. Se a gente for parar e analisar a temporada do Tiquinho, os últimos meses do Tiquinho não foram os melhores. Tanto é que ele perdeu a vaga e, além disso, o concorrente dele começou a jogar muita bola, que é o Igor Jesus, inclusive foi parar na seleção brasileira. Muita gente está criticando a diretoria do Botafogo pela forma como estão tratando o ídolo. Só que é negócio, se eles entenderem, quando eu falo eles, no caso a diretoria do Botafogo, entender que o Tiquinho não rende mais e que é melhor para o Botafogo incluir o Tiquinho Soares numa negociação para contratar um zagueiro que, na visão deles, é um zagueiro muito bom, com grande potencial, não tem jeito. A gente está falando de negócio, eu entendo a forma como estão tratando o Tiquinho. De fato, se a gente for parar e analisar, como moeda de troca, parece até que a gente está falando de um jogador qualquer. Mas o Tiquinho Soares tem uma história muito bonita no Botafogo, é tratado como ídolo, inclusive pela nossa Fernandinha Maia, que está de férias nesse momento, e pode voltar de férias já com o Tiquinho no Santos. Mas, tem enfim, muita participação a Fernanda nessa idolatria, pois né? É, e o grito do Tiquinho pegou. A Fernanda levanta Tiquinho, a galera com o Tiquinho. Brinca. Até. Mas não tem jeito, a gente está falando de negócio. Não dá para você manter um jogador por conta da idolatria ou até mesmo pela gratidão. Agora, o grande debate é o seguinte: vale esse esforço todo financeiro e também o esforço que o Botafogo está tendo desde a última janela para contratar esse zagueiro Jair junto ao Santos? Esse é o ponto. Se a gente for parar e analisar quanto o Botafogo está botando na mesa, cerca de 14 milhões de euros, mais o Tiquinho, que deve valer, sei lá, 3, 4 milhões de euros. E, sabe, assim, o esforço todo, o debate é esse. Vale esse esforço todo? E, na visão da diretoria do Botafogo, vale. Então, não tem jeito. Não adianta você ficar com um jogador, no caso o Tiquinho Soares, por gratidão. E se o Botafogo topa ceder o Tiquinho Soares, é porque o Tiquinho já aceitou. Ainda tem esse ponto, né? Porque eles não podem forçar um jogador a aceitar a proposta do Santos. Outros recusaram. Outros recusaram. O Lucas Alter não quis ir. Rejeitou a proposta. O Danilo Barbosa. E outro jogador o Santos queria. O Santos queria botar o Júnior Santos. Aí o Botafogo falou, não, calma aí. O Júnior Santos fica. O Júnior Santos não. Mas até onde eu sei, pelo menos até ontem à noite, o Botafogo não tinha nenhum acordo salarial ainda com o Jair. Porque o Jair ele está tendo que ser convencido a aceitar essa proposta. No sábado, por exemplo, ele teve uma reunião com representantes do Grupo Eagle, do Botafogo, do John Textor, para apresentar o projeto para ele, que é jogar no Botafogo no primeiro ano, jogar o Super Mundial e depois ir para a Europa. Então ele ainda precisa ser convencido, ainda precisa ter um acordo com o Jair na parte financeira e depois esse acordo com o Santos. Esse talvez seja um grande trunfo na hora de negociar com o Botafogo, né? Porque o garoto, eu quero jogar na Europa. Como foi com o Luiz Henrique, com o Almada, tem mercado na Europa. Aí o Textor vai lá, calma aí, meu amigo, vem aqui, você fica um pouquinho, depois você tá garantido que você vai, pelo menos pro Lyon, você vai jogar.
acaba seduzindo, né, Pedrosa? E o Jair? Eu não vi muito o Jair na Série B, eu não confesso que eu não tenho, assim, uma opinião formada sobre esse zagueiro ainda. Eu confio no scout do Botafogo, né? Ele tem um potencial muito grande, é um jogador que já teve uma lesão séria na carreira. Eu acho que ele realmente vale isso aí, o esforço que o John Textor tá fazendo. Eu só não sei se vale envolver o Tiquinho Soares na negociação. Porque eu acho que vai além do dinheiro, vai além do 3, 4 milhões que o Tiquinho vale, que tem que ser colocado dentro da mesa. Mas assim, o Tiquinho já aceitou, mas o Danilo e o Lucas Jalter negaram. Porque o Tiquinho tá se sentindo desvalorizado dentro do Botafogo. Se você tem uma oportunidade de ser o titular, a principal contratação de um time como o Santos, gente, é o Santos, tá? O Tiquinho não tá indo pro Fulaninho, FC, não, é o Santos. O Santos é um time histórico, um dos maiores do Brasil. Então, assim, é uma grande oportunidade para ele ser titular, jogar num time como o Santos. E o Botafogo, pelo visto, não tá fazendo questão do Tiquinho. Porque se o Tiquinho é moeda de troca pro Botafogo, é porque o Botafogo não conta com ele. Essa é a minha humilde visão, entendeu? Então eu também consigo entender o lado do jogador. Eu não envolveria o Tiquinho nessa negociação. Eu envolveria outros jogadores, mas eu acho que o Tiquinho tem algo a mais além de ser só o Tiquinho Soares. Ele é um ídolo do Botafogo, uma identificação enorme, é um cara que realmente não fez o 2024 maravilhoso, mas que pode dar a volta por cima, que fez um excelente 2023 e que tem uma liderança dentro desse elenco muito grande. E o Botafogo tem perdido as suas referências. Já foi Luiz Henrique, já foi Thiago Almada, já foi Adrielson, já foi Gatito. Quem fica no Botafogo? Quais são as referências que o Botafogo vai continuar tendo em 2025? Talvez os mais queridos aí pelos torcedores, né? Tiquinho, Marçal, Gatito, Tietê, Luiz Marçal, Henrique Almada. Luiz Henrique Almada, Rafael, tá todo mundo indo embora. Mal comparando, a situação do Tiquinho é a mesma do Fabrício. Porque ele quer jogar, entende? Por isso que ele topa sair. Não é isso que você quis dizer? Na minha visão aí. Ele quer jogar e eu ele não tá acho sendo, um absurdo. E ele tá sendo utilizado como moeda de troca. É isso. É um E desprestígio ele na sabe minha que visão. tem potencial para brilhar em outro time. Ele vai brilhar, tá? Vai brilhar. Vai jogar no Santos, vai brilhar. Acredito. O Alex Telles, ele falou em entrevista para o quadro Um Assado, do canal do Duda Garbi. O Alex Telles, ele falou dessas dificuldades do Botafogo depois da eliminação no Mundial para o Pachuca, né? A despedida de jogadores importantes. Como é que ficou o clima entre eles depois do jogo? Foi uma desilusão grande, sim. Para mim também, por não ter conseguido entrar e jogar e dar o melhor para ajudar o Botafogo. E fica uma desilusão e, ao mesmo tempo, termina o ano, fica aquele clima de acabou. Aquele clima de despedida, porque há jogadores que podem sair ou não, que não sabem se ficam ou se não, tem jogadores terminando o contrato, então fica aquele clima de derrota com despedida. Então ficou um clima meio pesadinho. Sim. Revelação do Alex Telles, ficou um clima pesadinho. O cara cria uma amizade ali com um grupo, em qualquer empresa, né? De repente saem alguns amigos, tem aquele passaralho, e aí o pessoal fica sentido também, né? Eu acho que isso pode até ter sido um dos motivos do Arthur Jorge ter saído. Porque ele começou a ver que estava todo mundo saindo, vários jogadores saindo. Fica uma incerteza de como vai ser o elenco do Botafogo em 2025, porque tem essa incerteza. Foi o que o Pedrosa acabou de mencionar, várias referências saindo. E até o momento, ninguém chegando. Então isso pode ter sido um motivo para o Arthur Jorge. Eduardo também saiu. Isso pode ter um motivo para o Arthur Jorge ter topado a proposta do Mundo Árabe. Falar, pô, eu não sei como que vai ser 2025, tem uma proposta financeira boa aqui, eu acho que eu vou topar. E isso que o Alex Telles acabou de mencionar é o sentimento de muita gente. É óbvio que eu não estou querendo dizer que o Botafogo tem que ter pressa para contratar agora um treinador, por exemplo. Muita gente fala da Supercopa do Brasil. O Botafogo não tem que pensar na Supercopa do Brasil. Eu acho que não pode dar um tiro errado. Tem que acertar na contratação do treinador. Não pode ter pressa. Temporada toda não pode ter frente, pressa. né? Tem que pensar no Super Mundial. Isso aí eu acho que tem que pensar. A prioridade tem que ser o Super Mundial. Agora, a Supercopa do Brasil é menos de um mês. E daí? O que vai mudar o Botafogo ganhar uma Supercopa do Brasil ou não? Por exemplo, o São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil ano passado. O São Paulo ganhou alguma coisa em 2024? Não. Então, assim, eu acho que o ponto de referência não tem que ser a Supercopa do Brasil. Mas isso que o Alex Telles falou é o sentimento de muita gente. É incerteza. Como que vai ser o Botafogo em 2025? Mas ele elogiou bastante também o Botafogo nessa entrevista. Foi, em outros trechos ele também elogiou muito, falou sobre a estrutura, sobre a qualidade dos funcionários, em como ele chegou e o CT é de primeira linha, em como a conquista na cabeça dele não foi por acaso, né? Eu acho que vale a gente destacar também, porque ele disse muita coisa legal também do Botafogo ano passado.